Shalom, Ravelim, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto meio controverso. Jesus ou Yeshua? Qual das duas versões está certo? E realmente nós temos que ver se essa questão toda que falam por aí, atacando o nome de Jesus, que não deve ser dito, que é coisa de Roma, e levantar essa guerra contra o nome. Qual é o problema disso? Qual é o grande furo dessa história toda e o grande perigo? Bom, eu começo dizendo um pouquinho sobre a história de Yosef no Egito, que lá ele recebeu um nome de Zafenat Paneah, desculpa, deu um branco aqui, Zafenat Paneah. E era um nome que ele era conhecido nas terras do Egito. Todas aquelas pessoas egípcias chamavam ele por esse nome. Ninguém conhecia Yosef, só ele sabia. E finalmente, quando ele encontra os seus irmãos, ele revela esse nome aos seus irmãos. E era o nome hebraico dele, o nome judaico que ele tinha recebido desde sempre. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: Zafenat Paneah e José e Yosef eram pessoas diferentes? Eles tinham DNA diferente? Quando as pessoas falavam Zafenat Paneah ou Yosef, eles estavam se referindo a duas pessoas diferentes? Esse é o problema. É uma questão que as pessoas estão muito ligadas na sintaxe, no nome escrito, e não na semântica, que é o significado. O que a pessoa tem em mente, por exemplo, quando fala Jesus? Nós temos que ter uma certa paciência e compreensão das pessoas que ainda não conhecem a verdadeira identidade judaica de Yeshua. Que a partir do momento que começarem a estudar mais profundamente as raízes hebraicas do Mashiach, vão compreender que Yeshua é o Mashiach de Israel. Mas ficam dizendo por aí, não, porque Jesus é criação de Roma e que aí é outra coisa, com outra mensagem. Não, gente. Se vocês olharem bem, o que Roma fez, as matanças em nome de Jesus, as distorções que são muito raras, mas tem no Novo Testamento, não são atribuídas a Jesus, são mudanças de interpretação entre eles, mas o que está escrito nas Bíblias é a mesma mensagem que nós, do judaísmo messiânico, temos. O mesmo Yeshua que não veio abolir a Torá, o mesmo Yeshua que mandou as pessoas guardarem os mandamentos, que mandaram seguir a ele, o mesmo Yeshua que veio à Terra, gerado por Miriam, anunciado pelos anjos, sendo filho do Eterno, que aos 30 anos começou seu ministério, levou a palavra adiante, a mensagem da boa nova de salvação, que aos 33 anos morreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, e que voltará um dia para a glória do Eterno. Esse Yeshua é o mesmo Jesus dentro do entendimento das pessoas que estão, por exemplo, no cristianismo. Não é uma criação de Roma, uma coisa totalmente diferente, porque o que está escrito nas Bíblias é a mesma mensagem. E é isso que a gente tem que ter o discernimento e não criar uma guerra que acaba gerando um desserviço ao reino. Porque toda vez que você ataca, e não tem que saber de Jesus, larga isso. As pessoas do outro lado, as pessoas para quem você está dizendo isso, estão entendendo que o Filho de Deus não presta. Estão entendendo que você está atacando Yeshua. E aí você está fazendo um desserviço ao reino. Você está atacando o próprio Mashiach. Sendo que dentro do entendimento dessas pessoas, elas estão se referindo ao mesmo Yeshua que você também crê, só que com outro nome. É lógico que Roma fez muitas coisas sob o pretexto e o nome de Jesus. Matança de judeus, um monte de coisa. Mas a culpa não é do Jesus, a culpa é de Roma que fez essas coisas, usando o nome dele. Certo? Então a gente tem que ter esse discernimento, porque eu já vi de perto, como começa essa brincadeirinha de Jesus é coisa de Roma, larga disso, é só Yeshua que vale. E esse ataquezinho, no fundo, ele tem um propósito mais profundo que a vasta maioria não está percebendo. E o propósito é
começar a atacar a fé das pessoas para que não acreditem no Mashiach Yeshua. Eu já vi em alguns lugares por onde eu andei que certas pessoas começaram com esse tipo de papo, que não, Jesus é coisa de Roma e Yeshua que é o correto, e começaram com esse ataque de não, larga, saia da Babilônia, esse papo todo. Mas que a missão deles, ao longo do tempo, foi se revelando. Que a meta não era atacar o Jesus de Roma. A meta era minar a fé das pessoas em Yeshua, o Messias. E ao fazerem isso, aos pouquinhos, no final de contas, esse lugar inteiro, essa sinagoga inteira, renunciou ao Mashiach Yeshua. Então prestem bem atenção como é que começa a brincadeirinha, como é que começa o ataque. Primeiro atacam que Yeshua e Jesus são pessoas diferentes, que um é totalmente criação de Roma e que o outro é o Jesus, o Yeshua judaico. É lógico que há uma diferença de conceito. A versão judaica de Yeshua é muito mais próxima do povo judeu, que ama o povo judeu. E está, as mensagens e os textos escritos sobre esse Yeshua mais judaico, está na própria Bíblia cristã. É só eles lerem com mais calma. E está lá em nome de Jesus. Percebe? Então, é muito importante a gente ter a ciência do que essas nossas ações podem fazer. Elas começam como uma brincadeirinha simples, como uma coisa que vai ganhando vulto e passa até um certo ar de que nós somos muito zelosos para ter as palavras corretas e os nomes corretos em hebraico. Mas, no fundo, você está fazendo um desserviço ao reino. Porque as pessoas que vêm do cristianismo, que sempre ouviram Jesus, e quando escutam você atacando que Jesus é tudo podre, sai disso, elas estão sentindo um ataque ao Salvador do mundo, ao Messias de Israel. Vocês têm que ter um entendimento da mensagem, da semântica, do significado, e não a sintaxe, a forma externa apenas, só por haver uma diferença de nome, assim como Yosef Paneah, Safenat Paneah e Yosef, eles têm o mesmo DNA, eles se referem ao mesmo ser humano, à mesma pessoa. Então, gente, vamos ficar ligados, vamos prestar atenção nas nossas ações. E você que já sabe que o Filho do Eterno é Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, mas não ataque a fé das pessoas que estão entrando agora, das pessoas que estão começando a conhecer. E Yeshua falou uma coisa muito importante: quem comigo não ajunta, espalha. E quem não é por mim, é contra mim. Lembrem-se disso. Toda vez que você estiver atacando uma pessoa com essa brincadeira, essa briguinha de que Jesus não é Yeshua, pensa primeiro, o que a pessoa do outro lado vai entender que você está dizendo? Ela está entendendo que você está defendendo um lado mais judaico de Yeshua que precisa ser restaurado? Ou ela vai entender que você está atacando o Filho do Eterno, o Messias de Israel? Essa é a sementinha da destruição. Depois, os próximos passos nesse câncer que faz as pessoas largarem a fé no Mashiach, começa com isso. Depois vai com o papo de que o Novo Testamento teria só 30% de coisas boas e o resto tudo erro, que é uma mentira cabulosa, uma mentira horrorosa, porque os grandes eruditos e pesquisadores falam que a margem de erro da Brit Hadashah do Novo Testamento é de 0,5%. Nós temos vários estudos sobre isso aqui no grupo. Então, gente, vamos ter mais atenção ao que a gente está fazendo. E se uma pessoa ainda está chamando Jesus, não a recrimine. Quando houver uma oportunidade, mostre para ela a versão judaica, Yeshua HaMashiach. E depois vai mostrando as diferenças, porque tudo o que ela aprendeu sobre Yeshua, tudo o que ela aprendeu também sobre Jesus, os mesmos manuscritos estão ali. O manuscrito nas Bíblias cristãs é praticamente idêntico ao das nossas Bíblias judaicas. Só são duas famílias de textos aí, o texto Receptus, que é um texto posterior, e o texto crítico, que é baseado em manuscritos mais antigos, e isso faz parte de todas as Bíblias praticamente, tanto cristãs quanto judaicas. Então, gente, discernimento nessa hora. Essa é a minha mensagem para vocês.
Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.